Digi Escolhidos, a loja do Genai já está aberta e se você for aí na descrição no link dreamanime.com.br/Genai, você vai achar a minha loja, onde você vai encontrar camisetas com o tema de Digimon. Comprando essas camisetas você vai dando suporte para o canal, tá bom? E eu agradeço de coração. As camisas têm de todos os tamanhos, eles vendem para o Brasil todo, então sintam-se à vontade. No futuro com certeza vamos ter mais estampas, tá bom? Então vamos pro vídeo? Vambora! Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja tendo um dia maravilhoso. E no dia de hoje eu decidi que seria um ótimo dia para a gente estar conversando sobre o jogo de Digimon World que muitas pessoas achavam que era muito diferente, então não jogaram. Digimon World 4, né? É um jogo interessantíssimo que marcou a minha vida e também acredito que marcou a vida de todo mundo que acabou jogando ele na época do PlayStation 2, né? Então assim, eu decidi falar desse jogo porque ultimamente eu tenho pensado bastante em jogos de videogame de Digimon, né? E o quão importante eles são para a franquia. E eu sei que muitas pessoas de cara já lembram assim, Digimon World 1, Digimon World 2, Digimon World 3 e também os jogos mais recentes, né? Mas quando eu tive um PlayStation 2, eu lembro que um dos jogos que mais me marcou na época, não só a mim, mas também aos meus amigos, foi Digimon World 4, né? Porque ele, além de ser um jogo de Digimon que na época pra mim era incrível, eu adorava todos os jogos de Digimon, ainda ele era um jogo que podia ser jogado por até 4 jogadores ao mesmo tempo, né? E o que fazia com que a experiência fosse extremamente interessante. Numa época onde a internet com jogos online mal existia direito, então era muito difícil de você ter um jogo legal como esse, sabe, com interação entre vários jogadores. E nessa época Digimon World 4 apareceu e basicamente, pelo menos pra mim e pra muitos amigos, virou meio que uma febre, né? A gente amava jogar aquele jogo. Eu acho que uma das coisas mais legais desse jogo era o fato de que cada um tinha seu próprio save. Então se você tinha... naquela época você precisava de um ampliador de controles, né? Basicamente era um acessório que você plugava na entrada de controle do PlayStation 2 e ele tinha 4 entradas para 4 controles e assim você conseguia jogar de até 4 pessoas ao mesmo tempo, né? Ou seja, você precisava desembolsar um pouco mais de dinheiro para você ter um equipamento como esse para que você conseguisse jogar o jogo da forma como você queria, né? Naquela época, obviamente, os jogos de videogame exigiam uma coisa como essa e os videogames não comportavam 4 controles. Então você tinha que ir atrás de algum acessório, alguma coisa para isso funcionar, né? Esse jogo ele foi lançado tanto para PlayStation 2 quanto para GameCube. Então acho que vários de vocês devem ter jogado em consoles diferentes, apesar de que aqui no Brasil o PlayStation 2 foi muito mais popular e por isso acredito que a maioria de vocês conhece esse jogo por causa do PlayStation 2, né? E eu lembro que cada um tinha seu próprio save, né? Cada um tinha seu próprio memory card, a gente precisava do cartãozinho para estar salvando o jogo e cada um levava seu save para sua casa e cada um em sua casa jogava o jogo e treinava seus Digimons e conseguia técnicas melhores e tudo mais, e daí certo dia da semana a gente se encontrava novamente, e daí todo mundo plugava os memory cards e os controles e juntávamos os 4 Digimons e jogávamos os 4 juntos, né? Então, diferente dos outros jogos de Digimon que vieram antes dele, né, ele não era tão focado na história quanto os outros, né? Ele era, inclusive, com um gameplay completamente diferente. Todos os outros tinham sido RPGs, com batalhas por turnos, com, sabe, uma história muito longa, às vezes demorava muitos dias ou meses para você terminar o jogo. Digimon World 4 não, ele era mais focado no gameplay hack and slash, então você controlava seu Digimon e hordas de Digimons vinham para cima de você e você tinha que derrotar essas hordas de Digimons para ganhar level, para elevar o level das suas técnicas que você usava, ganhar técnicas novas, né? E era interessante da forma dele, era bem diferente para Digimon na época, né? Então assim, para começar melhor,
Digimon World 4 ele foi lançado na época que os Digimon X tinham sido criados, né? Então muitos de vocês hoje estão mais familiarizados com o que são os Digimon X, com o Anticorpo X e tudo mais, né? E na época que eles foram criados, isso há muitos anos atrás, foi quando esse jogo foi lançado no Japão, com o nome de Digimon World X, né? Lá ele era chamado de Digimon World X, né? Que ele tinha também por trás toda uma história que envolvia o Anticorpo X. Quando foi passado para o Ocidente, eles mudaram o nome do jogo para Digimon World 4, né? Porque para as pessoas conectarem esse jogo com os 3 primeiros que foram lançados para PlayStation 1, né? Para fazer o jogo vender mais. São estratégias que a empresa usa para fazer com que o jogo tenha mais vendas, para as pessoas pensarem diferente aqui no Ocidente, né? Muitos jogos sofreram com isso na época, era muito complicado, né? Principalmente jogos de Digimon passaram por isso muitas vezes. E inclusive depois do Digimon World 4 a gente tem muitas pessoas que jogaram um jogo chamado Digimon World Data Squad, né? Que na realidade ele também não chama nem Digimon World. O nome desse jogo originalmente era Digimon Savers Another Mission, né? Ele nem tinha World no nome, porque ele não tinha conexão nenhuma com os jogos da série Digimon World. O Digimon World X, que é o Digimon World 4, tem mais conexão com o Digimon World do que o Digimon World Data Squad, que nem tinha esse nome originalmente, né? Mas eles também alteraram o nome desse jogo para tentar conectar com os outros jogos e fazer com que ele vendesse mais. Mais uma vez, não estou falando que esses jogos são ruins, apenas que eles alteraram os nomes, então o pessoal tem que ir atrás dos nomes originais para entender como essas coisas aconteceram. E voltando a Digimon World 4, a premissa dele era muito diferente para um jogo que tratava de monstros, porque, para começo de conversa, não tem ser humano nenhum nesse jogo. Você não vê nenhum ser humano em nenhum momento desse jogo. Todos os personagens que aparecem são seres digitais e Digimons e só, certo? E os personagens que você controla são todos Digimons, você não controla humanos. Todo mundo que trabalha nas lojas, no save game, os donos dos lugares e habitantes, todos são Digimons e coisas semelhantes a Digimons, né? E o que tornava esse jogo muito legal, porque finalmente você estava vendo um mundo onde apenas os Digimons eram importantes, eram necessários, né? E fazia com que a coisa ficasse, de certa maneira, um pouco mais séria, né? Menos com aquela cara de criança se aventurando em um mundo paralelo, e mais como nosso mundo está com problemas, então vamos resolver os problemas do nosso mundo, né? O que era muito interessante. E, assim, sendo essa a premissa, você já coloca na sua cabeça assim, nossa, esses Digimons vão evoluir, usar suas técnicas e tudo mais. Porém, esse jogo tratava essas coisas bem diferente também, que é um ponto que na época foi muito criticado, inclusive, porque os Digimons que você controlava usavam equipamentos, né? Eles usavam espadas, machados, armas de fogo, garras equipáveis e entre outras coisas. Eram equipamentos que você tinha que equipar no seu Digimon para que você usasse seu Digimon para estar ganhando level, né? Então, outra coisa que você tinha que se preocupar também era comprar equipamentos cada vez melhores para fazer com que o seu Digimon ficasse mais forte. Mas diferente dos outros jogos, onde o seu Digimon também usava as técnicas dele e os equipamentos só serviam para aumentar status, não. Nesse jogo os equipamentos eram de suma importância. Você tinha que usar eles, porque os seus Digimons não usavam quase mais nada, né? Além disso, as técnicas que você aprendia, como bola de fogo, alguma coisa de eletricidade, técnica de recuperar vida, nada disso tinha a ver com as técnicas que os Digimons tinham oficialmente. Não, era uma coisa feita para aquele jogo, era quase parecido com magias que você usa em jogos de RPG aleatórios que você vê por aí, né? Bem parecido com técnicas de magia e coisas do tipo que você vê em jogos como Final Fantasy, né? Então, eles, como vocês podem ver, fugiram bastante das premissas que eles tinham usado para os jogos de Digimon até ali. Eles tentaram fazer uma coisa completamente diferente. Apesar disso, né, não era ruim, não era estranho, né? Por mais que pareça estranho eu estar citando dessa forma para vocês, na hora que você jogava, você sentia que era uma coisa muito natural, era uma coisa muito legal de você estar fazendo.
principalmente quando você estava jogando junto com seus amigos, né? E 4 Digimons ao mesmo tempo, todos batalhando juntos. E falando de batalha, vamos falar um pouco dos inimigos que você encontra nesse jogo. Basicamente, você enfrenta Digimons, né? Esses Digimons vão aparecer na natureza, nos lugares pelos quais você vai ter que passar. São vários mapas diferentes, né? Um mapa nas montanhas, depois um mapa no deserto, depois um mapa no pântano. Coisas normais, parecidas com qualquer outro jogo que você tenha ido ver. Porém, basicamente, você tinha um mundo... Nesse mundo tinha vários mapas, e cada mapa você andava pelo mapa, enfrentava inimigos, e daí você encontrava umas dungeons, né? Umas cavernas assim, umas entradas dentro de pirâmides e coisas do tipo. E lá dentro tinha uma missão que você tinha que passar, e no final de cada uma dessas missões você tinha chefes que você tinha que derrotar. E os Digimons da natureza, os Digimons normais, eles eram muito mais parecidos com o que Digimons fariam normalmente do que os Digimons que você controlava, né? Os Digimons que você controlava, basicamente, eles tomavam o papel de personagens humanos que você controla em outros jogos, por exemplo, Diablo e coisas do tipo, né? E eles se pareciam com esses personagens, eles só tinham dos Digimons, basicamente, as aparências, né? Enquanto que os Digimons que você via na natureza, que você tinha que derrotar, eram quase 100% semelhantes aos Digimons normais que você vê nas mídias oficiais, né? Anime e tudo mais. E principalmente os chefes, quando você tinha que enfrentar os chefes, eles além de serem muito legais, eles usavam várias das técnicas oficiais que eles têm, né? Você não tinha outros Digimons, nem chefes, que usavam equipamentos para lutar contra você, da mesma forma que você usava, né? E daí, quando você chegava no final de um certo mapa, você tinha que enfrentar meio que um chefe final daquele mapa. E essa é uma das partes super interessantes do jogo, porque daí você enfrentava vilões super importantes dos animes de Digimon. Então, pelo que eu me lembro, o primeiro chefe era o Apocalimon, o segundo chefe, se eu não me engano, era o Malumiotismon, depois você tinha o Lucemon, e por aí vai. Então você tinha vários inimigos super legais que você enfrentava pela história desse jogo, né? Porém, você tinha toda a missão de chegar no final e identificar o maior problema, que era basicamente o vírus X que estava acabando com o mundo digital, e você identificava que tinha um monstro gigante que tinha o vírus X dentro dele, que chamava, se eu não me engano, Mecha Holger X, que não era bem um Digimon, era só um monstro mesmo. E várias vezes, por várias partes desse jogo, você enfrentava umas criaturas digitais que não eram Digimons, mas se pareciam muito com Digimons, que eram basicamente monstros digitais que tinham a ver com o vírus X e você tinha que destruir eles, né? Fazia com que o jogo ficasse interessante, mas ao mesmo tempo era uma coisa muito aleatória. Eram uns monstros assim bem parecidos com o que você vê em qualquer jogo de RPG, de hack and slash que você vê por aí, né? Então assim, muitos de vocês já devem estar se perguntando, tá, mas que hora que eu faço evolução e coisa do tipo? Porque Digimon, obviamente, tem toda uma conexão com evoluções, né? E, bom, Digimon World 4 ele trata as evoluções de uma forma bem diferente também, né? Basicamente as evoluções existem, mas você precisava liberar essas evoluções passando missões ou fazendo coisas especiais pelo jogo. Então vamos supor, tinha uma missão especial no lugar que você tinha que passar ela em uma certa quantidade de tempo ou numa certa dificuldade, e se você conseguisse terminar com tal Digimon, você liberava tal evolução para você usar. Então Wargreymon X, Clavis Angemon, Hércules Kabutrimon X, Galantimon modo Crimson, Imperial Dramon, Alphamon, coisas do tipo. Essas evoluções existiam, você podia usar elas, mas você precisava primeiro passar missões que te garantiam liberar essas evoluções, como se elas fossem meio que uma coisa equipável, vai. E daí, inclusive, quando você tinha a evolução, você tinha que ir até um NPC que ficava dentro do lugar principal, meio que da cidade principal que você ficava, e você pedia para esse NPC equipar essa evolução, e daí o seu Digimon se transformava nela, e você jogava com essa evolução. Obviamente que ela era muito mais forte,
Porém, mais uma vez, ela não ia usar nada de especial, ela também só ia usar os equipamentos e as skills normais de RPG. Então, mesmo que você tivesse com o Alphamon, não é por isso que você ia sair soltando raio verde da mão, ou se você tivesse com o Galantimon Crimson Mod, que você ia usar as técnicas dele. Não, ele ia continuar usando os equipamentos da mesma maneira e tudo mais, né? E isso era interessante? Era interessante, porém isso também era muito estranho para as pessoas, porque mesmo que você ganhasse level, você quase não ganhava nada demais, você só ganhava força. E até para liberar as evoluções você precisava passar missões, que era uma coisa extremamente diferente, né? Mas para quem jogava o jogo bastante, isso passava a ser até normal, né? Você se acostumava com esse tipo de coisa. Então assim, daí você tinha suas missões para cumprir, suas coisas para passar, ficava mais forte, comprava armas novas e finalmente passava por todos os chefes, e quando você chegava no final, você, junto com seus amigos, derrotava o último chefe, né? E daí você pensa assim, nossa, mas daí o jogo acabou? Então, pessoal, o que acontece é que esse jogo ele tinha uma coisa assim. Certas evoluções, certas coisas que você podia liberar, certos equipamentos que você só ia conseguir se você fosse muito mais forte, você só alcançava se você jogasse o jogo tudo outra vez. Então imagine que os jogos de hoje em dia, quando você termina alguns jogos, você libera uma opção chamada New Game Plus, né? Ou Novo Jogo Plus, com maisinho do lado. Basicamente você começa o jogo tudo de novo, só que com as mesmas coisas que você já tinha conquistado da primeira vez, e vai ter algumas coisas novas e coisas mais difíceis para você passar, porque você está nesse jogo novo, né? Basicamente é o que acontecia com Digimon World 4. Você jogava primeiro na dificuldade fácil e terminava o jogo. E daí você podia começar o jogo na dificuldade normal. E daí quando você terminava na dificuldade normal, você podia jogar na dificuldade difícil, né? E algumas das evoluções que você podia liberar, você só conseguia liberar em certas dificuldades. Então, vamos supor que você está com o Agumon e eu quero liberar uma evolução que está no normal. Bom, para isso eu preciso terminar o jogo no modo fácil, começar o jogo tudo de novo, com as coisas que eu já tinha, óbvio, e chegar na missão no modo normal e passar ela, e daí eu liberava essa evolução. E algumas das evoluções melhores você só conseguia liberar no modo difícil. Para isso você basicamente já tinha que ter terminado o jogo 2 vezes, né? E não é uma tarefa rápida, né? Você tinha que ganhar level, você tinha que ficar farmando um monte de coisa, sabe? Fazendo dinheiro, comprando equipamentos, e se você estivesse jogando junto com seus amigos, se encontrando várias vezes com seus amigos para que isso acontecesse, né? E não era uma tarefa fácil e nem rápida, né? Então, muitas vezes eu falava que esse jogo, ele queria que você jogasse ele sozinho, para que você tivesse mais tempo para você jogar ele, mas ele era feito para você jogar com vários amigos, que fazia com que ele ficasse mais legal, né? Então, assim, não que eu não gostava do jogo de todas as maneiras, eu gostava muito desse jogo. Joguei esse jogo por muitos anos, inclusive 2 dos meus amigos jogaram muito tempo esse jogo junto comigo. Mas eu acho que o maior problema é que ele era um jogo que chegava num certo ponto, ele ficava muito repetitivo. Tipo, nossa, eu vou ter que passar essa missão outra vez. Nossa, eu vou ter que fazer isso de novo. Eu vou ter que passar esse mapa de novo. Eu vou ter que ir até aquele lugar de novo, na outra dificuldade, para mim ter a evolução que eu quero, né? E muitas vezes você tinha que falar assim, nossa, eu quero ter todas essas técnicas no level máximo, então o que eu tinha que fazer? Você tinha que ir até um certo lugar e ficar treinando lá e matando 300 milhões de Digimons e acertando eles para que subisse o seu level. E às vezes você perdia horas e horas e mais horas para que você conquistasse uma coisa como essa. E fazia com que o jogo se transformasse em uma experiência chata e maçante e muito difícil de você fazer. Então, eu acho que esse era o maior problema que esse jogo tinha. O fato de que ele queria ser um jogo super legal, ele dava a opção de você jogar com seus amigos e fazer com que o jogo fosse incrível, mas ao mesmo tempo ele era extremamente repetitivo em certas horas, e você era obrigado a parar e ficar fazendo uma coisa que não era legal, porque senão você não conquistava o que você precisava.
E lógico que você não precisava exatamente de todas essas coisas. Se você quisesse só passar o jogo pela história, ver todos os chefes e ver todas as missões e derrotar o último chefe e acabou, você ia jogar o jogo uma vez só, certo? Às vezes sozinho, às vezes junto com seus amigos. Derrotava o último chefe, acabou o jogo, não precisava jogar mais. Porém, imaginem, se coloquem no lugar das pessoas que jogavam esse jogo na época do PlayStation 2 e do GameCube. Quando esse jogo foi lançado, eles queriam ter tudo no jogo. Eles queriam ser os melhores no jogo, encontrar todas as coisas, liberar todas as evoluções. E sabendo como o jogo se tornava chato e maçante quando você tentava fazer todas essas coisas, muitas pessoas acabavam perdendo a vontade de jogar o jogo, né? Então talvez se eles tivessem passado mais tempo desenvolvendo esse jogo, criado mais missões e feito um sistema um pouco mais agradável, né? Menos maçante, menos chato de fazer, de ganhar leva e tudo mais, esse jogo teria feito muito mais sucesso, porque eu acho que a ideia era incrível, certo? Muitas vezes esse jogo passava para você experiências incríveis, como por exemplo, você com seus amigos entrando num lugar e daí apareciam vários Digimons atacando de todos os lados, e Tiranomon e Cocatrimon e aquele monte de Infermon se multiplicando em volta de você e atacando ao mesmo tempo. Era muito legal, né? Mas eu acho que eles precisariam pegar aquela premissa, melhorar ela e fazer um jogo novo em cima daquilo, que com certeza hoje em dia eles fariam um jogo 1000 vezes melhor. Então pessoal, era sobre isso que eu queria falar, trazer algumas informações e as minhas opiniões sobre Digimon World 4. Espero que vocês tenham gostado. Para quem nunca jogou esse jogo, eu recomendo, tá? Principalmente se você conseguir jogar com amigos, se você tiver conhecidos que também gostem de Digimon, ou às vezes não, mas eles gostem desse tipo de jogo, que você chame eles para jogar junto com você. Se você tiver como jogar, né? Se você tiver um PlayStation 2 funcionando, se você tiver um GameCube funcionando, ou se você jogar esses jogos desses consoles de alguma outra maneira, como pelo computador, sei lá, recomendo que você dê uma chance, pelo menos termine o jogo uma vez para você ter uma ideia melhor do jogo. E se você for um cara que é viciadão em dar 100% no jogo, cara, eu só te aviso que vai ser meio chato de vez em quando, mas vai em frente, maravilha? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vou só pedir que vocês deixem aí nos comentários suas experiências com Digimon World 4, mais curiosidades que você saiba sobre o jogo. Se você nunca jogou, o que você achou do jogo, deixa aí nos comentários também. Dúvidas e tudo mais, eu vou estar lendo e respondendo os comentários que eu achar devido. Valeu? Então pessoal, é isso. Vou só pedir mais uma vez, se possível, que vocês deixem um like, que vocês se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e cliquem no sininho para receberem notificações. Valeu? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Deixo um abraço carinhosíssimo de coração para cada um de vocês. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Fui. Tchau, tchau.